meus queridos e maravilhosos alunos, para mais uma aula com o professor Gilvan Duarte. Nós estamos destrinchando, falando sobre demonstração de resultado de exercício e a importância para dentro das empresas públicas ou privadas. Vamos lá, meu querido diretor, vamos focar no que interessa para que a gente possa concluir com sucesso e curtir o nosso feriadão de amanhã, Madison. Vamos lá, meu querido diretor, Caba Forte. Vamos lá, vamos lá. Gente, dentro da apuração anual, no resultado do DRE, as empresas elas precisam fazer uma famosa escrituração. O que é isso, essa escrituração? Utilizar um livro auxiliar denominado de livro de apuração de lucro real. Para, de acordo com as normas do imposto de renda, ajustar o lucro contábil, ou seja, a escrituração mercantil, para ser oferecida a tributação numa nova base. Para os fins ilustrativos, utilizamos esse modelo pedindo-se da escrituração a obediência ao preceito da legislação. Ou seja, gente, uma sociedade de ações, ou também conhecido como sociedade anônima, certo? Ela tem que fazer seus ajustes tributários. Por exemplo, a apuração anual, se vocês observarem, no próximo slide que eu irei passar, o lucro contábil ele é ajustado de acordo com as exigências dos impostos de renda. O lucro real é obtido por meio da fórmula, qual é? Lucro antes do imposto de renda, mas, olha aí, agora nós temos uma receita, meu querido Mads, ó. Mais inclusões, menos exclusões. O que seria essas inclusões? Custos, despesas, qualquer outro valor deduzido na apuração do lucro, de acordo com a legislação do imposto de renda. E não são dedutíveis. Muitas fiscais punitivos pagos, contabilizados com despesas, depreciação acima do permitido. Nós temos as exclusões. Deduções permitidas para a legislação que não foram subtraídas até o momento. Prejuízos, exercícios anteriores, contribuições. Então, o lucro real é isso. Nós temos o lucro real, que é um livro auxiliar, tá? A apuração do livro auxiliar. Nós temos vários livros contábeis, escrituração, livro caixa. Nós temos. Tá, meus amados alunos? Nós temos que tomar cuidado com isso, que é interessante a gente conseguir trabalhar este assunto de uma maneira bem tranquila. Certo, meus amados? Deu para entender? Meus queridos. Então, isso nós temos que se preocupar. Deu para entender, meus amados? Então, meus queridos alunos, temos que ver esses pontos importantes, esses pontos que são tudo 100%, de uma maneira tranquila, certo? Tranquila, para que a gente possa entender, compreender. Certo, meus queridos alunos? Tranquilo? Há alguma dúvida em relação ao que eu estou colocando aqui para vocês? O que é um lucro real? Lucro real, porque tem um lucro real, tem um lucro líquido, tem um lucro presumido. E tem muita coisa. Certo? Tem muita coisa. Então, o lucro real dentro do DRE, dentro de uma empresa, é o regime, o lucro real é o regime de tributação, em que o cálculo do imposto de renda, vou repetir,
e da contribuição social é feita com base no lucro real da empresa. Receita menos despesa. E os ajustes é previsto em lei. Então, nós temos o lucro real, é isso. O lucro real, ele é de suma importância. Nós temos depois, vamos ver o lucro real, depois o lucro presumido, tá, gente? Lucro real e entender essa tributação desse lucro. Entender o que significa cada um, qual a importância de cada um. Por isso que se vocês colocarem no YouTube, lucro real, certo? Tem um professor, Quitino, que ele explica super bem o que é um lucro real. Nós temos o professor Tacitus, explica também o que é um lucro real. Gente, nós temos vários autores de livros aí, de pessoas que trabalham. Nós vamos ter lucro real e lucro presumido, tá, gente? Nós temos o lucro real, que envolve impostos, e o lucro presumido, que envolve regime tributário mais simples, menos burocrático. Certo? Que mesmo se o lucro real da empresa é superior ao presumido, o cálculo sempre vai ser presumido, as obrigações fiscais menos as complexas. Certo? Nós temos o lucro real e o lucro presumido. Depois eu vou mostrar através de cálculos para vocês. E lembrando, meu mais querido Matos, que aqui nós temos muito cálculos. Veja só aí, ó. Lucro real vezes 15%, provisão de imposto de renda. Então, lucro real apurado no livro de apuração real, ó. Apuração do lucro real com o objetivo de separar o primeiro da apuração fiscal, da contabilidade. Então, dentro da lei da sociedade anônima, diz que para fim da escrituração contábeis, os registros contábeis que foram necessários para a observância das disposições tributárias relativas à determinação da base de cálculo, quando não devam, por sua natureza fiscal, constar na escrituração contábil, foram diferentes do lançamento dessa escrituração. Serão efetuadas exclusivamente em livros ou registros contábeis auxiliares e etc. Seria o caso da LALU. Ó, veja só como é que é feito aí, ó. Eu tenho uma receita bruta aí, ó. Olha o cálculo aí, meu querido, ó. Mads, ó, eu tenho 58 mil, cara, que entrou na minha empresa. 58 mil. Aí as deduções. Deduções é aquela pergunta que você fez, a despesa, ó. Que deduções foi essas? Foi impostos, abatimentos. Que teve o quê, professor? Ó, 4 mil, ó. Paguei de impostos. Sobrou quanto, professor? Minha receita? 50 mil reais sobrou, ó. Só que eu tenho uns custos dos produtos vendidos, que é o custo da mercadoria vendida, que foi 18 mil reais. Custo para tu adquirir a mercadoria. 18 mil reais. Aí qual foi teu lucro bruto, ó? Teu lucro bruto foi 32 mil, ó. Tá vendo como as contas começam a diminuir, ó? É tipo o teu salário. Cai, Mads, o salário dos teus pais cai, da tua avó, da tua tia, cai. Aí tu já começa a distribuir. Aí no outro dia tu não tem mais nenhum real. A pessoa diz, Maria, tu recebeu teu salário ontem, mas eu já entreguei pros donos. É a mesma coisa, ó. Você tem o seu salário bruto, aí vai começando a pagar, e não sobra nenhum centavo sequer. Nem para contar a história. Nem um centavo para contar a história. Então eu tenho minhas despesas operacionais, que com vendas administrativas deu quanto? 14 e 12 mil, minha despesa. Então qual foi o meu lucro antes das receitas e despesas financeiras? Qual foi o meu lucro, professor? 6 mil reais. Meu lucro. Só que eu tive mais uma despesa, professor, financeira. Menos 3. Aí zerei, professor. Lucro antes dos tributos, eu acabo a provisão para o imposto de renda. Eu não tenho nenhum centavo mais. Porque eu já tive muita despesa. E às vezes acontece. Ixi, fechei no vermelho, professor. Tem como. Então, gente, ó. Às vezes acontece a pessoa fechar no vermelho. Considerando que não há participações, vamos calcular a provisão do imposto, observando o seguinte. No CPV, a empresa calculou a depreciação de máquinas, tendo como base a depreciação a perda de valor, tá, gente? Eu já até expliquei isso aí nas aulas anteriores. Perda de valor das máquinas, de 15 e não 10, que determina o imposto de renda. O valor da máquina é de 60 milhões. Consta como despesa administrativa uma multa fiscal, no valor de 4 milhões de reais. Houve no exercício anterior um prejuízo de 3 milhões.
O imposto de renda permite deduzir prejuízo de exercícios anteriores para o cálculo do lucro real atual, embora haja regras específicas. Então, se eu sou uma empresa que tenho que pagar bilhões todo ano, mas se eu não tenho dinheiro, eu tenho uma despesa maior do que minha despesa, o que que o governo federal faz? O que que o governo federal faz? Ele permite deduzir os prejuízos. Como assim, professor? Deduzir. Quando você vai declarar o imposto de renda, quem ganha acima de um determinado dinheiro, Mads, precisa declarar todo ano, até o dia 30 de maio. Uma coisa assim, você precisa declarar quanto é que ganhou, qual foi o teu salário, blá, 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 aquela coisa toda. Máquinas, carro, tudo tu precisa declarar, tudo. Quando você declara, você olha se você está tendo prejuízo. Você como pessoa jurídica, você que declara e está tendo muito prejuízo. Mesmo assim você declara. Aí o que, que o governo faz? O imposto de renda permite deduzir algumas... dispensar, né? Deduzir e diminuir os prejuízos dos exercícios anteriores sobre o valor atual, tá? É isso que ele faz, ó. Então tem um lucro contábil, eu tenho as inclusões, 5% de excesso de depreciação, multa, e tenho as exclusões de 3 mil, ó. 3 milhões, né? Então eu tenho um lucro real de 7 mil conto. Meu lucro real é de 7 mil conto. Porque eu tirei aqui meu lucro contábil, ó, de 10 mil, menos prejuízo anterior, ó, tirei, ó. Menos o deduzi, aí dá 7 mil reais, meu lucro real. Certo? Prejuízo no exercício anterior. Ok? Então a provisão de imposto de renda é de 15% sobre o lucro real. Quanto é que vai ser? Eu vou pagar, ó, previsão de imposto de renda sobre os 7 mil. Aí eu vou pagar só apenas 1.050, 1 milhão e 50. Não estamos considerando adicional de 10%. Vou pagar isso, ó, de imposto. Então o cara não vai me cobrar sobre os 10 mil, certo? O cara não vai me cobrar sobre os 10 mil reais. Vai me cobrar sobre 7, quando eu tiro o prejuízo do exercício anterior. Então eu sou dispensado, ó, eu tiro o prejuízo, ó. Tipo, foi um prejuízo. Então eu tenho que colocar aí para poder fazer o cálculo de imposto de renda. Então, quanto é o LAIR? 3 mil, certo? O lucro contábil, 3 milhões, quer dizer. E provisão para o imposto de renda. Aí é o lucro de operações continuadas, dá 1 milhão e 950. Então tá aí o valor que eu tenho que ter como de lucro líquido. Então, gente, como vocês puderam observar, de maneira Israélia, minha querida Luzia Coelho, minha querida e maravilhosa, estamos aqui, minha querida Luzia Coelho, linda, maravilhosa que eu amo, a Israélia da Paixão, também amo demais, Madison. Olha, Madison, essas duas mulheres lindas e maravilhosas que estão entrando agora na aula, fizeram parte, ainda faz parte, né, do canal Educação aqui, e são nossas técnicas em finanças, tá? Elas pagaram essa disciplina de contabilidade aí com o professor, acho que foi o professor Jorge, entendeu? E aqui hoje nós estamos aqui trabalhando o livro de apuração do lucro real, que é o lucro tributável, falando de tributos também, viu? Minha querida Isaélia, falando de tributos e a importância desses tributos. E os cálculos, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer distribuição de dividendos, o que é essa distribuição de dividendos? Por exemplo, a Israélia da Paixão, ela investe na Ambev. Ela investe na Ambev, certo? Uma cota de R$100 todo mês. Ela investe R$100. Só que a Ambev, ela paga dividendos com esse investimento. Isso são ações, tá, gente? Que a gente investe na B3. B3, Bolsa de Valores. Na Bolsa de Valores, Madison. Eu invisto na Bolsa de Valores. Aí,
Quando tu investe na bolsa de valores, algumas empresas, elas te pagam alguns lucros, são chamados de dividendos. E esses lucros, meu querido Matos, que eles pagam, né, essa rentabilidade da empresa, é o chamado de lucro apurado pela contabilidade, que ele sendo irrelevante para o lucro real, né? Ele é irrelevante. Por quê? Porque a legislação brasileira há muitas provisões tributárias para ser calculada como uma contribuição social, que é o teu INSS, sobre o lucro líquido. Contribuição social sobre lucro líquido desde o 1º de fevereiro de 2000. Essa alíquota ela é exatamente 9%. Então, o LAIR é o imposto de renda mais contabilidade social ou contribuição social do lucro líquido. Aí eu acho o lucro líquido das operações continuadas, eu acabo achando. Então, se você investe, eles pagam dividendos. Então, para eles pagarem esses dividendos, ele faz o cálculo da rentabilidade da empresa, que é o lucro apurado, certo? Apurado pela contabilidade que prevalecerá. Conseguiram compreender? Então tá aí, ó, o imposto menos a contribuição. Então, meus amados alunos, o que nós podemos entender e aprender com este assunto? De uma maneira bem simplória. Conforme o pronunciamento técnico, certo? Conforme a comissão, o comitê de pronunciamento contábil de número 31, esse CPC é o comitê de pronunciamento contábil. O que ele significa? Operação descontinuada é o componente da empresa que tenha sido alienada ou esteja classificada como mantido que a venda. O que representa, professor? Representa uma importante linha separada de negócios da área geográfica, é a parte integrante do único plano condenado para vender uma importante linha, é controlada exclusivamente objetiva, entendeu? Então, estou mostrando para vocês que esses pontos são muito importantes. Então, essa despesa, essas operações descontinuadas são bens do ativo não circulante posto à venda. O resultado desta venda, receita, despesa aparece, né, nessa questão da demonstração de resultados e exercícios, né, de maneira descontinuada, conforme o pronunciamento técnico da CPC. Deu para entender, meus queridos e maravilhosos alunos, de uma maneira bem simples, este conteúdo? Ele é bem complexo e bem complicado, meu querido Matos. Digo e repito, se faz necessário fazer a leitura desses slides e ainda utilizar os vídeos, alguns vídeos, aulas do YouTuber, certo? Para reforçar. Agora nós vamos ver, depois nós vemos o lucro líquido depois das operações descontinuadas, certo? Depois que a gente viu, a gente vai falar do lucro líquido, que é o lucro depois das operações descontinuadas. Quando eu acabo deduzindo, tirando as participações previstas nos estatutos. A gente vai falar de debentures, empregados e administradores, parte beneficiária, as contribuições para instituições ou fundos de assistência ou prevalência, participações de empregados, administradores, entendeu? Tudo isso é de suma importância para a gente conseguir compreender e entender. Então, as participações foram de forma de instrumento financeiro, que a gente tem que conseguir atingir estes resultados de forma
correta. De como, professor? Eu tenho que trabalhar de forma correta. Esses valores, esses pontos, para vocês conseguirem compreender e entender de forma tranquila. Ok, meus queridos alunos? Há alguma dúvida no que está sendo colocado aqui para vocês, para que a gente não tenha uma dúvida nenhuma, não tenha dúvida em relação a este assunto, certo? De maneira bem tranquila, a gente pode compreender e entender estes assuntos, certo? Então vamos lá, professor. Após a apuração do lucro, nós temos aí, gente, um famoso debenture. Nós temos as participações previstas no Estatuto dos Empregados e Administradores, da parte beneficiária, das contribuições, da participação dos empregados, administradores e etc. Ou seja, gente, a essas deduções, certo? Vamos observar aí, ó, as questões das deduções. Após essas deduções, encontramos lucro líquido, que é a sombra líquida a disposições dos sócios ou acionistas. Por exemplo, das debêntures, as companhias podem solicitar empréstimo ao público em geral, pagando juros periódicos, concedendo as amortizações, certo? Grande Francisco Xavier, grande Francisco Xavier, meu boa tarde para você, meu querido. Então, meus queridos, a gente poderá segurar qualquer título. Então, nós temos o lucro líquido. Então, debênture, gente, companhias podem solicitar empréstimos ao público em geral. Por exemplo, quando vocês vão investir dentro da análise de investimento, gente, quando a gente vai fazer algum investimento, nós dentro da Bolsa de Valores, nós temos renda fixa, certo? Fundo de investimento de renda fixa e temos fundo de investimento de renda variável. E algumas companhias, elas de capital aberto, elas precisam de dinheiro para financiar, certo? As suas atividades operacionais do dia a dia. E ela diz assim, olha, eu sou uma companhia de capital aberto e tenho um debênture, que é um título, né, de crédito. Eu tenho um debênture que custa em torno de R$5.000. Só que você, quando comprar esse debênture, você só vai poder resgatar, daqui a 2, 3 anos. Certo? Olha só, gente, nós temos outro aluno, viu, Mads? Nós tivemos aí a Israélia, Luzia Coelho, e agora nós temos aí o Francisco Xavier, também ex-alunos do curso técnico. Certo? Beleza? São 3. Então, meus amados alunos, esse debênture você faz essas questões, certo? Debênture, eles fazem essas questões importantes demais. De você comprar o debênture, investir esse debênture, certo? Você pode investir e depois, com o tempo, ele vai te pagar juros periódicos, certo? Concedendo esse dinheiro de volta, emitindo título ao longo prazo. Isso são chamados de debêntures. Tá? Ou seja, ele pode assegurar o seu titular, além de juros, a correção monetária. A participação de lucro da companhia é deduzível ou dedutível para o imposto. Então, se você quer futuramente chegar a investir, você tem que entender o que é uma renda fixa e renda variável. Jorge Augusto Costa, certo? É o meu querido e maravilhoso Jorge aí, grande Jorge. Jorge Augusto aqui, meu diretor, ao vivo aí conosco. Entendeu, gente? Então, nós temos a apuração anual do resultado, que é a questão do lucro líquido. Certo, gente? Então, um exemplo que eu falo para vocês. Nós temos que utilizar os debêntures. O debênture é muito interessante. Eu já investi em debênture. É interessante a gente ter ele como uma renda fixa, certo? Que é importante demais. Aí nós temos, após a apuração do lucro, depois das operações descontinuadas, gente, deduzimos as participações previstas aí, ó,
Nós temos os debêntures, nós temos empregados, administradores, parte beneficiária, contribuições para as instituições, fundos de assistência. Se as participações, os empregados, os administradores forem de forma de instrumentos financeiros, deverão ser destacados neste grupo. Aí eu já falei de debêntures, né? Estou repetindo. Aí o desempregados, professor. É um complemento à remuneração de empregados e administradores. Normalmente é definido no estatuto ou no contrato social um percentual sobre o lucro. Constitucionalmente, a participação de empregados é obrigatória. Observamos que a participação aos administradores é desestimulada por nossa legislação, uma vez que não é permitida sua dedução para o efeito de cálculo de imposto de renda, que é o lucro real. A participação dos empregados é dedutível dentro dos seus limites. Tranquilo, meus queridos? Estou querendo visitar o canal. Venha, Francisco. Aqui nós estamos abertos, cara. No horário comercial. Você pode vir. Fique à vontade. As portas do canal Educação estarão abertas para vocês sempre, meus queridos atuais alunos, ex-alunos, sempre será bem-vindo, Francisco Xavier. É só marcar, meu querido. Precisa agendar? Não, não precisa. É só tu me avisar aí que dia que tu quer vir. Quer vir quinta-feira? Tá? Venha. Tá? Tanto de manhã como à tarde. Estamos aqui. Pode vir aqui no canal para você participar ao vivo aqui das aulas aqui conosco. Pode vir, viu? Show de bola. A Isaélia esteve aqui recentemente. Partes beneficiárias. Introduzido pela Lei 11.941, normalmente são concedidas às pessoas que tiveram atuação relevante no destino da sociedade, como fundadores. São títulos negociáveis, sem valor nominal para a companhia, pode criar a qualquer tempo. Desses títulos terão direito à participação. Contribuições para as instituições ou fundo de assistência ou previdência, gente, são doações às instituições de fundação com finalidade de assistir seu quadro de funcionários, as previdências particulares, no sentido de complementar a aposentadoria definida nos seus estatutos. No que tange às participações, gente, para o efeito do imposto de renda, destacamos que há um limite fixado na legislação, dedutíveis. Vou explicar para vocês o que seria essa questão dedutível. Quando vocês trabalham, certo? Vocês têm que declarar o imposto de renda. Você declara. Aí alguma despesa vocês vão colocar lá dentro do imposto de renda, que vocês vão ter a restituição deste imposto de renda. Vocês vão ter a restituição. Isso aqui é a mesma coisa. No tange das participações dedutíveis para o imposto de renda, destacamos o limite. Você pode colocar as doações, fundos, né, Constituição, para você poder receber, abater o seu imposto de renda. Você deve 10 mil, para o governo, você quando for declarar, mas se você colocar lá doações, com certeza cai para 8, 9 mil reais. Então, demonstração de resultado de exercício, como é que seria? Lucro líquido, ó. Lucro depois do imposto de renda, é 1 milhão. Participação de debêntures, nós temos aí 10%, né? Ou seja, mais 100 mil, então eu tenho 900 mil reais. Participação dos empregados, mais 10%, então eu tenho 810 mil. Participação administrativa, eu tiro 10%, então eu tenho 81 mil. Então as contribuições e doações de lucro líquido, 729 mil reais. Então eu tenho uma demonstração de resultado de exercício, né, onde eu procuro o lucro líquido. Lucro líquido de maneira bem simplória. Então, após a dedução dos resultados das participações, contribuições, o que vai remanescer será o lucro líquido. Se dividirmos o lucro líquido pela quantidade de ações em que está sendo dividido o capital da empresa, vamos obter o lucro líquido por ação do capital social. Nossa legislação estabelece que o lucro líquido por ação de capital social deverá ser indicado no final da demonstração de resultado de exercício.
Como já é visto, o lucro líquido é a sobra, certo? À disposição do proprietário, dos proprietários. Ou seja, os proprietários decidem a parcela do lucro líquido que ficará retida na empresa e a parte que será distribuída nos donos da capital, o dividendo. Então, tem a demonstração de lucros e prejuízos acumulados que evidencia a distribuição destes dividendos. Aí, para a gente finalizar o assunto de hoje, em relação à contabilidade geral, nós vamos falar da demonstração do resultado abrangente. Demonstração do resultado abrangente, professor. Normas contábeis no Brasil, com a resolução do Conselho Federal de Contabilidade e o Comitê de Pronunciamento Contábil, número 26, exige que a entidade apresente duas demonstrações, o DRE e a demonstração DRA. DRA passa a ser obrigatório mesmo não sendo previsto na Lei das Sociedades Anônimas, com a resolução do Conselho Federal de Contabilidade, número 1255. A entidade deve apresentar o seu resultado abrangente para o período em duas demonstrações: a demonstração do resultado exercício e a demonstração do resultado abrangente, sendo que, neste caso, a demonstração do resultado exercício apresenta todos os itens da receita, despesa, reconhecendo no período, exceto aqueles que são reconhecidos no resultado abrangente. Então, nós temos aí a demonstração do resultado abrangente. O que deve iniciar? É a última linha da demonstração do resultado. Deve constar todos os itens, outros resultados. Esta forma oferece tratamento distinto. Quais são, professor? Vamos lá. Os efeitos da correção de erros e mudanças de políticas contábeis são apresentados como os ajustes retrospectivos de períodos anteriores, ao invés de como parte do resultado do período em que surge. 3 tipos de outros resultados abrangentes são reconhecidos como base do resultado abrangente, fora a demonstração do resultado quando ocorre. Alguns ganhos e perdas provenientes da convenção de demonstrações contábeis de operação do exterior. Alguns ganhos e perdas atuariais. Algumas mudanças nos valores justos e instrumentos do ED, tópicos sobre instrumentos financeiros, certo? Nós temos. A entidade deve divulgar separadamente a demonstração de resultado abrangente. Quando? Resultado do período atribuível, que é a participação dos acionistas ou sócios não controladores, aos proprietários da entidade controlada, resultado abrangente total, participação dos acionistas ou sócios não controladores e aos proprietários, meus queridos. Nós temos esses pontos. Então, professor Gilvan, além desses pontos, a demonstração de resultado abrangente aborda 2 demonstrações. A demonstração de resultado de exercício, dentro da abordagem dessas 2 demonstrações, que são a demonstração do resultado de exercício, que deve apresentar no mínimo e obedecendo à legislação vigente, as contas a seguir, certo? Que é o lucro ou prejuízo na última linha. Então, eu vou ter demonstração de resultado de exercício e vou ter a demonstração de resultado abrangente. E essa apresentação. E esta apresentação. Então, vocês têm aí, meus amados alunos, esses pontos da demonstração de resultado abrangente. Um anda colada com o outro, tá, gente? Um anda colado com o outro de maneira que a gente possa entender, compreender este assunto para a gente não ficar perdidão. Conseguiu entender? Então, gente, abordagem de demonstração de resultado de exercício. A demonstração de resultado de exercício, ele vai ter receita, custo de mercadoria vendida, lucro bruto, despesas com vendas gerais, administrativas ou despesas de receitas operacionais. Ele vai ter o resultado de investimentos. Ele vai ter resultado antes das receitas e despesas financeiras. Ele vai ter as despesas e receitas financeiras, resultado. Ele vai ter despesa com tributo sobre o lucro. E aí eu continuo a fazer aqui o resultado líquido das operações.
o valor líquido dos seguintes itens, resultado líquido após os tributos das operações e resultado líquido do período. Então, observem aí que o resultado líquido após os tributos, resultado após os tributos decorrentes à mensuração, resultado líquido do período. Isso eu estou mostrando para vocês quais são os itens principais que existem dentro da demonstração de resultado de exercício. Já dentro da demonstração de resultado abrangente, né, comparando as duas, a demonstração de resultado abrangente deve começar com o resultado do período, como a primeira linha. Ele vai transpor, né, da demonstração de resultado e evidenciar ao mínimo as contas que apresentam os valores. Cada item de outros resultados abrangentes, classificado por natureza. Parcela dos outros resultados abrangentes, controladas e controladas em conjunto, contabiliza pelo método da equivalência patrimonial. Resultado abrangente total, meus queridos. Então, nós temos aí resultado abrangente total de uma maneira bem simplória. Então, nós temos aí, de acordo com esta norma, os efeitos das correções de erros e mudanças de práticas contábeis são apresentadas como os ajustes, ou seja, a entidade deve apresentar contas adicionais, cabeçalhos, subtotais, demonstração do resultado abrangente é mais ou menos essa ideia que vocês estão vendo aí. Então, a apresentação como seria? A demonstração de resultado abrangente pode ser apresentada de três maneiras. A continuidade do DRE, ou uma demonstração de mutação do patrimônio líquido, ou um relatório próprio. O próprio comitê, gente, de pronunciamento contábil, sugere que o ideal, que a demonstração das mutações de patrimônio líquido, certo? Sugere como ideal ele. Porém, quando apresentado como um relatório próprio, o valor inicial deveria ser resultado apurado. Ou seja, de acordo com as normas internacionais, o modelo ideal seria a continuidade. Certo? A continuidade. Veja só como que seria a continuidade. Ao lado vão apresentar um DRE de uma empresa, certo? Que está organizado aí, ó, o Programa de Integração Social, lucro operacional, despesa, lucro líquido, lucro bruto, vendas brutas, provisão de venda, despesa, participação, despesa financeira, vendas líquidas, participação dos empregados, lucro antes de o imposto de renda, outras despesas, custo de produtos vendidos, imposto sobre produtos industrializados, lucro líquido, participação de debêntures, lucro, despesa, imposto de circulação de mercadorias e serviços. Ó, aí nós estamos aí, ó. Todo. Aí como é que seria representado? Só dados ordenados, ó. Eu ia ordenar assim, ó. Né? Depois que você é ordenado. A partir de 2003 não é mais correto incluir IPI como receita bruta e nem deduções, ó. O lucro líquido por ação. Lucro líquido, ó. Aí é o resultado, demonstração de resultado de exercício. E aí, ó, forma mais adequada para a apresentação, certo? A forma mais adequada. Nós temos aí a solução, ó. Como é que seria para essa primeira questão? Então, vamos lá para uma segunda questão para a gente poder entender este assunto. Vamos lá. Se vocês forem responder essa pergunta. A forma adequada para a apresentação do DRE, ela vem de maneira vertical, horizontal, optativa ou diagonal? Hein, Matos? Se você fosse responder essa pergunta, ela vem de que forma? Vamos lá, meus queridos. De que forma? A forma adequada para a apresentação de uma demonstração de resultado de exercício. Qual é a forma mais correta? Hein, meus queridos? Me respondam. É de maneira horizontal, vertical? Com toda certeza, vertical. Gabarito B. Deduções são o quê? Olha aquela tua pergunta, Mads. Deduções são o quê? Ajustes, despesas, perdas, custos. Que são deduções?
Quero saber de vocês, o que são deduções? Vamos lá, pessoal, o que são deduções? O que são deduções? Hein, meus queridos? Deduções, meus amados alunos. Correto. Deduções é ajustes. Ajustes. Certo? Esses ajustes pode ser para mais ou para menos. Os impostos dedutíveis da Receita Bruta são identificáveis por ser do âmbito federal ou estadual, por incidirem sobre fabricação do produto, por incidirem sobre circulação do produto ou por proporcionalidade em vendas. Os impostos dedutíveis da Receita Bruta são identificáveis por ser de âmbito federal e estadual, por incidirem sobre a fabricação do produto, por incidirem sobre a circulação do produto, por proporcionalidade. E aí, o que vocês respondem? Com toda certeza, é a letra D, pela proporcionalidade de vendas. Os impostos são dedutíveis pela proporcionalidade de vendas, meus queridos alunos. Então, nós temos estes pontos de suma, hiper, mega importância para vocês conseguirem compreender e entender este assunto de forma positiva, certo? De forma positiva, entender estes assuntos, tá? Então, gente, espero que vocês... Aí, como a despesa administrativa temos? Como pode ser classificado despesas, né? Pessoal da fábrica, pessoal, com certeza, letra C, ó. Pessoal de escritório, aluguel. Então, meus queridos alunos, eu espero que vocês tenham entendido o assunto da aula de hoje, tá, meus queridos? Espero que vocês tenham entendido o assunto, tá? Foi tranquilo, complexo, mas não desista. Estude, que a vida muda. Tchau, tchau, pessoal. Bom feriado. Até a próxima. Tchau, tchau.